Não tem nada de bom em nenhum outro lugar que seja capitalista, tipo Finlândia, não tem nada de bom. A gente vai chegar lá. Tá. Pegando o exemplo da China. Então, por exemplo, o sistema de inovação chinês, a gente precisa aprender com eles. Precisa aprender como foi que eles conseguiram, na casa de 30 anos, disputar a vanguarda tecnológica global com os Estados Unidos. Beleza? Cuba é um exemplo muito grande na sua política de atenção primária à saúde e na sua política de educação. Então, Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo e contribuiu para vários países erradicar o analfabetismo. O Brasil nunca erradicou. A saúde em Cuba, na atenção primária, e na média complexidade também, e a educação de Cuba, em muitos aspectos, são melhores que o Brasil. A gente tem o que aprender com Cuba. Quando existia a União Soviética, a política de planejamento urbano e de organização de transporte de massa da União Soviética era infinitamente melhor que a nossa, né? Assim, o metrô de Moscou, construído nos anos 30, dá de pau em qualquer metrô que existe hoje no Brasil. Assim, é isso, dá de pau. Desculpa, onde? No Brasil. Não. Em Moscou, nos anos 30. Tá. Eles construíram o metrô de Moscou nos anos 30 e assim, você pega o que foi aquela experiência de engenharia e compara, por exemplo, com o que existe em São Paulo, coitado de São Paulo, tá ligado? Então, assim, tem muito que aprender com a política de planejamento urbano e a política de transporte de massas da União Soviética. Ano passando, tu gosta do Putin? Não, Tá claro bom, que tá bom, não. tá bom, então vai lá. O Putin... Tá bom. O Putin é um Enéas que chegou ao governo, pô. E aí... O Enéas virou, de certa forma, um herói nacional. A galera aqui no Brasil quem é gosta... maluco. Tá bom, então. Tá. Faz isso comigo não, pô. Mas aí, então, assim, tem várias experiências positivas pra gente pegar, além, evidentemente, dos aspectos políticos também, né? De experiências de autogestão operária, democracia socialista, do que deu certo, do que deu errado. Teve coisas que deram errado, por exemplo, na União Soviética, que a gente não pode repetir, como a certa militarização das ciências sociais, uma ideia de fazer de debates teóricos questão de direção do Estado, o Estado decidir quem está certo na controvérsia da sociologia. Enfim, coisas que não podem ser repetidas. Tem também experiências de países capitalistas que a gente tem que aprender. Acabei de citar o exemplo da Índia. A política da Índia para o seu complexo econômico e industrial da saúde é uma política que eu acho que a gente tem o que aprender, que a gente tem o que observar ali. E do mesmo jeito que tu citou a Finlândia, por exemplo, do ponto de vista educacional, a Finlândia também é um exemplo muito positivo para a gente aprender. Só que tudo isso absorvendo essa experiência para pensar a realidade brasileira. Acho que nós comunistas, nós somos internacionalistas. Então nós lutamos pelo fim do capitalismo no âmbito global. Nós temos solidariedade às lutas da classe trabalhadora no mundo inteiro. Por exemplo, nesse momento, a gente está sempre em ações, em atos, em campanha, em denúncia, em solidariedade ao povo palestino contra o genocídio que Israel está praticando lá em Gaza. Agora, o fato de nós sermos internacionalistas não nega que nossa maior prioridade, nossa maior contribuição à Revolução Mundial é fazer a Revolução Brasileira. A maior contribuição que um comunista no Brasil pode dar para a derrubada global do capitalismo é derrubar o capitalismo no seu país e começar um processo de construção de uma outra sociedade. Tá. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem a ver com... Bom, tu é um comunista e você está falando muito de como deveria ser o governo, como deveria ser o Estado, com a abolição, tipo uma revolução brasileira e tudo mais. As pautas progressistas que tem a ver com direitos LGBTQIA+, sei lá como tá a sigla agora, todas essas pautas que tem a ver com sei lá... Opressões. Isso. Isso entra na brincadeira também, porque até agora a gente só falou de Estado e de funcionamento do Estado, de uma forma geral, né? Mas a gente... Bom, um dos chavões que se usa vai pra Cuba, então, lá onde o Fidel Castro mandava fuzilar gay. Vai então, vai lá pra Gaza, então, onde os caras, sei lá, oprimem as mulheres, ou qualquer coisa assim. Como é que a pauta, eu não sei nem como chama, essa pauta contra as opressões se encaixam na ideia, na tua ideia de comunismo? Tá, vamos lá. Historicamente, o marxismo ele tem duas categorias, que é exploração e opressão. Exploração é uma categoria que diz respeito ao processo de produção, de extração de mais valor, de riqueza, né? Aquele processo na fábrica, na empresa, de exploração da classe trabalhadora.
E opressão é uma categoria que diz respeito a setores da população, da classe trabalhadora, tem marcadores sociais. E a partir desses marcadores sociais é colocado uma inferioridade social simbólica que tem consequências econômicas e políticas. Vamos dar exemplos aqui concretos. No Brasil, historicamente, dado o processo de formação da sociedade colonial para uma sociedade capitalista, a mulher estava num lugar subalterno na sociedade colonial e se mantém num lugar subalterno na sociedade capitalista. Mas o capitalismo ele precisa de trabalhadores para funcionar. Só que os trabalhadores não nascem em árvore, né? Deus não tá mais lá no Jardim do Éden criando gente. O comunismo precisa de trabalhadores também. Então, também, mas a lógica é diferente. O capitalismo precisa de trabalhadores. Como é que se cria os trabalhadores? Você tem os filhos, alguém precisa cuidar dos filhos, criar, vestir, educar, alimentar, dar vacina, fazer não sei o que, para garantir a reprodução biológica e social dessa força de trabalho. Quem é que faz essa função? Ela poderia ser coletiva. O cuidado das crianças poderia ser uma função de toda a sociedade coletivizada. No capitalismo, essa função é privatizada para a família. Só que na família existe uma divisão sexual do trabalho em que a dinâmica patriarcal coloca que é obrigação única ou principalmente da mulher as tarefas domésticas e o cuidado com as crianças. É verdade, não dá pra dizer que não é verdade, não dá pra dizer que não é assim que funciona, mas não tem também um contexto até humano de como a gente faz as coisas desde sempre. E assim, eu não tô dizendo que não existe patriarcado, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que é natural, ou me parece, posso estar falando uma puta burrice, mas se olha pra natureza de uma forma geral, é com as mães que as crianças se criam, não é? Tá. E assim, quando a gente tava nas cavernas, supõe-se que era assim. Tá, eu poderia responder isso de duas formas. Poderia citar uma porrada de exemplos históricos em que não era assim, que a sociedade era matriarcal, que as mulheres lideravam, inclusive tinham funções de chefiamento político e de guerra. Mas vamos dar um exemplo mais simples. Veja, eu tenho 2 sobrinhos, Tá. né? Eu não tenho sobrinhas, né? Ainda. Mas, olhando na criação dos meus sobrinhos, um sobrinho meu tem 5 anos. Ele não aprendeu ainda a lavar os pratos. Não, eu não nego, não tô... Não, mas repare como é que isso vai sendo criado. O processo de cuidado, não imagine só cuidado como amamentar, não. Há uma economia do cuidado que garante a reprodução social. Desde que a gente é criança, meu sobrinho de 5 anos não sabe lavar os pratos. Se fosse uma sobrinha, eu garanto a você que ela saberia lavar os pratos. Eu garanto a você que ela já saberia varrer a casa. Eu garanto a você que ela, se pá, já começaria a saber a lavar roupa, né? Ela ia ser, desde pequena, treinada para fazer os trabalhos da reprodução social, que é um trabalho não pago, né? Porque a reprodução acaba sendo privatizada. Então, por exemplo, o capitalismo, ele explora a mulher no ambiente de produção da fábrica, da empresa, e a mulher, numa estrutura patriarcal machista, tem um papel a mais como garantidora da reprodução social, um trabalho não pago. Então você tem uma exploração fora de casa e uma exploração de um trabalho que deveria ser socializado, mas é privatizado, não pago e não reconhecido enquanto trabalho. Porque o que mais tem é dizer assim... Não, eu não trabalho fora não, eu fico só em casa. Só que quem tá em casa trabalha mais do que tá... Sim. Enfim. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de uma opressão. Há uma dinâmica, inclusive, vamos lá, é historicamente muito recente, na sociedade brasileira, a normalização da mulher trabalhar fora, né? Sim. Se a gente pega o Brasil como um todo, não só os grandes centros urbanos, a gente tá falando coisa de 20, 40 anos, né? Porque se a gente for para várias regiões do Brasil 40 anos atrás, a ideia da mulher trabalhar fora, da mulher não... Sabe? Isso não era normal, socialmente aceito. Isso está diretamente ligado à exploração da classe trabalhadora. Veja, no comunismo ia ser diferente? claro, a gente ia socializar o trabalho doméstico.
Mas aí tem que mudar. Porra, é porque eu trabalho para se tornar, para que haja uma revolução brasileira, como você está dizendo. É um trabalho de transformação da mentalidade muito profundo. Justamente. A revolução é uma transformação econômica, social, subjetiva, simbólica, cultural. Que nós não vamos ver enquanto a gente nesse tempo de vida. Ver, por que não vai ver? Tu vai morrer amanhã? Olha, cara, porque assim, olha, do ponto de vista. Eu acho que ia precisar de uma catástrofe no. Não. Precisa da gente ganhar cada vez mais força e organização na classe trabalhadora. Mas assim, tu tem 40 anos, né? Uhum. Tu quando tinha 20 anos, tu imaginava que a gente ia ter um imbecil com Bolsonaro presidente? Não. A história é feita de imprevistos. O que hoje... Veja, a gente cresceu vendo a polarização PT e PSDB. Uhum. A gente achou que seria pra sempre petistas e tucano ali disputando. A história tem imprevistos. Quem é o vice-presidente da República hoje? É, um tucano, né? Eles estão nem disputando mais, estão juntos, agarrados. Doutor Geraldo, eu tenho a saudade da época que o povo chamava Geraldo Alckmin de fascista. Eu acho que é mais adequado, mas tudo bem. A história tem imprevistos, tem contingentes. É claro que hoje a maioria da população brasileira não tem acesso a um debate marxista. Não está em organizações revolucionárias. Mas ninguém garante que não estará daqui a 5 anos. Inclusive, há 10 anos atrás... 10 anos não é muito, porque a internet era pouco socializada no Brasil. Mas há 5 anos atrás, era quase impossível alguém falar assim, pô, vai ter um comunista que vai ter mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, vai rodar o Brasil, vai dar entrevista por todo canto, porque o comunismo vai voltar a ser popular para setores da classe trabalhadora brasileira. Há 5 anos atrás, se alguém falasse que eu existiria, tu ia dizer assim, não, pô, comunismo, esse negócio saiu de moda,